A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, irmãs, seguidores, os inscritos e todos aqueles que estão compartilhando e ainda não se inscreveram e aqueles que estão comentando esse trabalho, confrontando os pecados, pelo canal O Caminho para a Salvação de Ari Antônio no YouTube, e tudo aquilo, meus amados irmãos, que nós temos para fazer, tudo é para a nossa salvação. Porque nós, irmãos, somos filhos de Deus quando nós aceitamos o chamado e entendemos que nós somos escolhidos por Ele. Porque nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus, sem a vontade dEle. E ai daquele que faz as coisas erradas, porque Deus não se agrada com o ímpio, Ele não se agrada com a morte do ímpio, Ele se agrada com a salvação, com a santificação de cada um de nós. Porque Ele é amor, e Ele ama todos, sem exceção, sem acepção, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. E nós, irmãos, temos por obrigação de buscar cada dia mais conhecimento, viver para Ele, viver em santificação. Porque no céu não entra pecado. Deus é santo e nós precisamos de se santificar. Por quê? Porque está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Vamos ver aqui, irmãos. Por que nós precisamos de tomar a nossa decisão de estar com Deus e não com o mundo? 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Isso aqui, irmãos, é para você decidir quem você é, como você está e o que você faz. Amém? 2 Coríntios 6, 14. Oh, meu Jesus do céu. Tá difícil. Senhor Jesus, diz assim: nenhuma comunhão com os descrentes. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre vós. Agora você me diga aqui, irmãos, como que você, andando no mundo, fazendo a vontade do mundo, seguindo a vida de ímpio, e você querer andar com Deus, querer a salvação? É impossível, irmão, é impossível. Quando ele fala que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, não tem nada, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou você é dele, ou você de Deus, ou você é do mundo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não existe entre a luz, olha só, e a iniquidade. Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? O mundo é trevas,
mas a luz é o reino de Deus. É isso, irmãos, cada um deve de buscar conhecimento, tomar decisão e viver segundo a vontade de Deus, não segundo o curso desse mundo. Porque este mundo perece, irmãos. Este mundo perece. Porque de tudo que é de Deus é bom e é verdadeiro e para sempre. E tudo que é de Deus permanece. Mas o que não é de Deus vai perecer. Perece, não permanece. Entenderam, irmãos? A escolha é de cada um. O meu objetivo de estar aqui toda noite com esse trabalho, confrontando os pecados, neste canal, é alertar vocês, ensinar, orientar. Às vezes eu repito mensagens aqui, uma, duas vezes, até três, para vocês memorizarem ela, para vocês começarem a tomar atitude de mudar. Porque muita gente anda desesperado atrás de dinheiro, de vida, passeio, festa, se programar para o fim de ano, se programar para as festas e tudo, para viagem, mas a palavra do Senhor vai deixando por último. Só quando lembra, quando dá uma dor de barriga, como diz outro, lembra de Jesus. Quando lembra, quando está em dificuldade no hospital, aí lembra de Jesus. Aí quando está em dificuldade, aí lembra de Jesus. Mas quando está na boa, bonitão, cheio da grana, né? Ah, Jesus pode esperar. Ele não vai esperar. Ele está aguardando que nós se convertamos dos maus caminhos, se arrependam dos nossos pecados, e guarde os mandamentos dele e pratique a verdade, a palavra. É isso, mas para ele não perde nada. Ele não vai perder. Quem vai perder é aqueles que rejeitar Jesus. Esses vão se arrepender eternamente. Porque Jesus, ele é Jesus agora e será eternamente. Se você, quem precisa de salvação é o povo, não é Jesus. Porque Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Ele já fez a parte dele e agora cada um que faça a sua. Pastores, pastoras, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o que estão fazendo não tem nada a ver com o cargo que exerce. Nada, nada. Não conhece a responsabilidade que tem esse nome. Aonde que ele age na vida de um homem. Porque na Bíblia não tem, na hierarquia de Deus não tem mulher pastora, nem apóstola, nem bispa, nenhum. Tem vespa. Tem. Vespa tem bastante, mas bispa não. Então quem se pastores que elege ou consagra a mulher, a pastora, a bispa, a apóstola, é pior do que ela, desprovida de conhecimento, e a responsabilidade é todo dele. Porque a mulher tem um papel essencial, um papel importantíssimo na igreja, na família, mas não para ser igual ao homem, exercer cargo eclesiástico, cargo tudo igual ao homem. Elas vão, aonde o homem vai, elas também vão. Mas elas sempre tem uma liderança acima dela. Entenderam? Agora, por que Deus colocou o homem como cabeça da família, como sacerdote da família? Por causa da hierarquia de Deus. Agora veja bem, irmãos.
o papel que a mulher exerce dentro da casa, da família, no departamento, é muito importante, é muito importante. Eu admiro muito as mulheres, sabe? Que as mulheres são dedicadas, são responsáveis, elas procuram dar o melhor delas para fazer as coisas funcionar. Já tem homem relaxado, chega no nível e se acomoda. Aí não, nem desce nem sobe, fica lá. Né? E a mulher não, a mulher tem visão. A mulher tem visão lá na frente. Ela tem propósito. Entenderam? E por isso que muitas mulheres estão assumindo o cargo de homem, porque o homem está entregando a responsabilidade que é para ele, o papel dele, para a mulher. São frouxos, irresponsáveis, negligentes. Tem homem que procura casar com mulher rica para viver da vida boa, na submissão da mulher. Vagabundo, preguiçoso. Entenderam? E é isso que esses homens vão perecer, porque não exerce o cargo, não exerce o seu papel que Deus determinou para o homem fazer. Aí abre a igreja lá, pastor, pastor. Mas é uma morte espiritual total. Chega lá aqueles show gospel. Aí vai lá 15 minutos, 20 minutos de palavra só. Ainda vão lá, Davi, Jeremias, Isaías, Eliseu, sabe? A viúva de Sarepta. Não tem nada a ver com a nossa vida hoje, porque lá está todo mundo morto. Jesus está vivo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem fica lá, vai para a igreja de qualquer jeito, igreja. Porque não é igreja não, irmão. Igreja de Jesus é santo. É todos aqueles que são santificados. A igreja de Jesus é santa. Não é corrupção, mentira, enganação. Lá tem que ter respeito para dizer que é uma igreja, tem que ter dignidade, tem que ter moral, tem que ter propósito de vida, tem que ter Espírito Santo. Vão de qualquer jeito lá e diz igreja, não quer dizer nenhuma. A igreja é santa, é membro do corpo do Senhor Jesus, que ele é o cabeça. Agora vai visitar essas coisas, essas igrejolas, como dizia o Marcos Feliciano, essas igrejolas aí que só tem um nome, lá escrito na placa. Grande coisa. Mas o coração vazio, morto espiritualmente. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Coisa mais. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: sai do meio deles e separa-se deles. Não toque em coisas impuras e eu o receberei. Agora fica igreja, que não tem nada a ver com a santificação, não prego arrependimento, não prego salvação, não prego, só fico lá com aquela ladainha mentirosa, enganosa. Deus está falando comigo, Deus mandou te dizer. Desde quando que Deus fala com um cara cheio de pecado, maldade? Deus não fala nem com os anjos, muito menos, só fala com o filho dele. Agora fica lá, Deus mandou falar para você. Mentiroso, falso, não tem palavra, não tem o Espírito Santo, aí fica falando isso. Não sabe nem quem ele é, nem que lugar está.
nem por onde anda, nem o que fala. Eu falo isso e provo, porque está escrito aqui. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 3. Paulo escreveu para esse povo lá. Vamos ver aqui para confirmar o que eu estou falando. 1 Timóteo 3. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado em vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido ou neófito, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Olha só o que está falando aqui. Esses caras que se colocam, se elege pastor, mas não tem o Espírito Santo, aí o diabo entra e faz a festa na vida dele, aceita o mundanismo dentro da igreja, do templo, e daí já vira uma baderna, bagunça, não cresce, não evolui, ninguém se salva, ninguém se arrepende dos seus pecados, ninguém se converte. É o que está acontecendo por aí. Por isso Jesus já alertou, lá em Mateus 24, 11, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores estão surgindo no meio da gente aí, ó. E é por essa razão que eu falo para vocês, estudem a palavra, o Novo Testamento, que ele vai prevenir vocês desses charlatãos, esses mentirosos, esses falsos profetas. Jesus falou, examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Entenderam? Porque se orgulham, acham que são os tal, hipócritas, dizem que são, mas não são, dizem que fazem, mas não fazem. Entenderam? Tudo isso, irmãos. Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não ganancioso, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra
e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Não é eu que estou falando, é Paulo. E agora o cara fala, pastor. Tem cara que vai parecer um mendigo, diz que é pastor, vai para cima do altar. Lá não é altar, lá é pau. Porque altar é onde a altar é santificado. Só fica o Espírito Santo e os anjos lá. Entende? Agora, quando é palco e show, gospel, todo mundo pega a pata lá, sai do boteco, tomando cerveja, vai lá para pega o celular e começa lá. Dé. Sem ação do Espírito Santo, sem amor à palavra, só memoriza e fica lá. Isso aí, Jesus está no negócio desse? Se agrada com isso? Os anjos, o Espírito Santo ficam no lugar desse? Nunca. Quem fica ali é os demônios, os espíritos imundos, fingindo de santo. E os caras se acham tudo poderoso. Desperta, irmãos. Se você não tem condições de cuidar da igreja, encher a igreja, trazer os rebanhos de Jesus, o que Jesus falou lá em João 10,16? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Me convém agregá-las estas. Elas ouvirão a minha voz, não a voz do pastor, a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Se eu ouvir a voz dele. Agora, esses que se dizem pastor não pregam a palavra do Senhor. O Deus deles é Davi, que está lá sepultado. Jesus é rejeitado nos altares. E como que tem o nome de igreja? Falsa, enganadora. Eu sei que tem muitos caras que não gostam disso, mas o pastor que ouve esse ministério, hoje eu estava conversando com 4 pastores, ele falou, é isso mesmo que tem que fazer, irmão. A verdade. Doa a quem doer, porque a verdade liberta. E quem se ofende com a verdade é porque está na carne. Não tem nada a ver com Jesus, nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus. Estão carne pura, cheia de mosto, como diz os outros lá. Ira, raiva, ganância, avareza. Não tem nada a ver com Deus, com Jesus. E ele fica lá cometendo pecado. Pelo amor de Deus! Deus me livre! Deuteronômio 5 e Êxodo 20, está escrito que Deus falou que ele não terá por inocente quem tomar o santo nome dele em vão. E aí ficam lá, Deus me livre, pelo amor de Deus! Estão pecando aí, ó. Depois vão prestar conta lá. Porque não sabem, não conhecem Deus, não conhecem Jesus e nem sabem quem são. Nem para onde vão. Não parece um andarilho, cego, surdo e mudo? Cego porque não sabe por onde anda? Surdo porque não ouve a palavra do Senhor? E mudo porque não prega a palavra. Só palavra torpe que sai dessa boca. E isso não agrada a Deus. Fica com vocês essa mensagem. E lembre-se que a palavra do Senhor Jesus, ela é uma espada, de um lado é justiça e do outro é libertação. A palavra do Senhor, ela ensina, ela orienta, ela nos protege, ela mostra as coisas erradas para nós não cometer.
e ela não está anunciando o que vai vir pela frente, coisas terríveis estão para acontecer, ainda estamos no princípio das dores, mas quando começar a chegar a tribulação, a terça parte do povo vão ser mortos pelos anjos, que estão junto com aqueles 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Aí depois vai ser aberta a porta do abismo e vai ser liberto gafanhotos com corpo de cavalo, dente de leão, cara de homem, cabelo de mulher, rabo de escorpião. E esse mesmo veneno que o escorpião tem, eles também vão ter. E a ordem que eles vão receber de lá dos anjos do céu é não danificar a erva, nem a terra, e nem as árvores, mas sim atormentar os homens por 5 meses. E eles vão pedir para morrer quando levar uma ferroada daquela, e a morte vai fugir deles. Você quer esperar chegar esse dia? Ou você quer se converter agora e mudar a tua vida, teu modo de pensar? Começar a entrar num processo de santificação. A oportunidade está aí agora, irmãos. Aceite quem quer. Se você acha que está boa a vida que você está levando aí, ela não vai te defender o dia de tribulação. Você vai cair nela. E se você for um que tiver incluído a terça parte da humanidade que for ser morto, você já era. Então, se você não quer levar uma ferroada do escorpião, você torcer tudo de dor, ser atormentado 5 meses, se você não quer ser morto junto com a terça parte, não quer ser incluído na terça parte do povo que vai ser morto, então comece agora. Larga a mão do celular, sai da frente da televisão, dobra o teu joelho, pega a palavra e vai orar. Pede perdão para o Senhor Jesus e decida-se. Não espere chegar o dia da tribulação, porque depois vai ser tarde demais. Antes de ontem, estou pregando a respeito do inferno. Vão mesmo. Lá é lugar do ímpio. Quem não tiver nada com Jesus, vai para lá. Porque no céu só entra o santo. Porque lá é lugar de paz, de alegria, de harmonia. Não é lugar de tormento. Lugar de tormento é no inferno. E quem vai ser atormentado são aqueles que estiveram no pecado. E você é pecador? Nós somos pecador, mas nós não podemos viver praticando o pecado. Eliminar ele da nossa vida e viver em santificação, praticando o bem, fazendo boas obras. Aí você vai eliminando os pecados. Deixe de ser avarento, orgulhoso, rancoroso, nécio, negligente. Deixe de ser mentiroso, enganador, falando palavras torpes, prostituto, adúltero, idólatra. Abandone isso aí tudo da tua vida e comece a viver em santidade, para que quando a tribulação chegar, você não sofra as consequências. Estão entendendo, irmãos? O aviso está sendo dado agora e sempre vou estar dando esses avisos. Qual é melhor? Sofrer agora as coisas, se rebelar contra o mundo e viver para Deus? Ou você querer se rebelar contra Deus e depois sofrer as consequências? A escolha de cada um, você é livre. A liberdade, irmãos, é para a gente saber viver a liberdade. A enfermidade é prisão, a dor é tortura. Milhares e milhares de pessoas, 700, quase 800 mil pessoas estão presas fora do convívio familiar, da sociedade,
estão lá inútil. Por quê? Porque cometeram crime. Ele não poderia estar junto com a família, produzindo, fazendo uma nação rica, primeiro mundo. Estão lá. Entenderam? E ainda tem mais 11 mil esperando vaga nas cadeias ainda. Essa é a pesquisa que eu fiz. Você também pode fazer. Milhares de pessoas desses que estão lá, estavam dentro da igreja, cometeram crime, foram para lá, escolheram o mundo, escolheram a perdição. Mas você, irmão, se você é inteligente, fica do lado mais forte. Amém? A mensagem está dada, o aviso eu já dei. Agora é com vocês. Não espere muito, porque amanhã pode ser tarde demais. Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueça de compartilhar, se inscrever e me ajudar a ganhar almas. Amém? Preparar o povo para o dia da tribulação. E fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos.